Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da TV Câmara de Santo André. Aqui à minha frente, nós vamos conversar hoje com o vereador Dr. Fábio Lopes, que está no seu segundo mandato, é o atual líder do governo na Câmara e vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória política e os planos para o futuro também. Vereador, um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível para vocês aí sempre que necessário. Vereador, para a gente começar essa conversa, né, lá da Gênese mesmo, sei que o senhor mora aqui em Santo André já faz mais de 31 anos. Isso. Queria entender que, com esse conhecimento da cidade, né, há mais de 30 anos aí morando aqui, como que isso te levou, né, para o rumo da trajetória política? Na realidade, foi o trabalho social que me deu a projeção para a política, né? Desde muito cedo, desde os 18 anos, que eu faço trabalho social. E eu participei de uma instituição, a MEI, Educação e Assistência. Comecei lá como voluntário, depois fui para a diretoria, fui vice-presidente, depois presidente. E na época nós tínhamos um convênio com a Prefeitura de Santo André, e nesse convênio nós tínhamos aí mais de 400 funcionários que eram terceirizados na Prefeitura de Santo André. E aí uma liderança política da cidade, o Raimundo Salles, na época, né, que eu já tinha contato, porque era o advogado de uma empresa que eu trabalhava no Ipiranga, a Salenco, uma distribuidora de combustíveis, viu em mim ali talvez um potencial e em 2011 me convidou para ser candidato a vereador. E aí, na época, conversei com alguns amigos e resolvemos aí entrar nessa área, né? Eu já tinha um pouquinho de noção do que seria legislativo, porque quando eu fiz direito, né, tendo contato com essa questão de legislação, então eu falei, poxa, é uma área que me parece interessante. E aí participei da primeira eleição, 2012. Na época fiquei de segundo suplente, né? Não tem problema, vereador, a gente Tivemos ali reconhece. problema de morte, né? Morreu o vereador, morreu o primeiro suplente. E aí o Carlos Ferreira, que é presidente hoje da casa, foi quem assumiu e teve 42 votos a mais que eu. Eu falei, opa, de repente eu acho que Tô é no um caminho. caminho. E aí, ainda naquele exercício, eu substituí o Cosmo do Gás numa licença médica, né, o vereador que faleceu, e gostei um pouquinho, acho que entrou no sangue. E aí investi, né? Começamos com a nossa base ali a andar mais, conversar mais com as pessoas. E aí em 2016 tive o privilégio de ser eleito vereador na cidade. E aí foi como de fato começou esse caminho político. Muito bom, vereador. Foi a união dessa aproximação da população com o trabalho mais social, junto com tudo que o senhor tinha aprendido ali no direito também, né? Sim, eu acho que é o que eu falo, o direito é transformador, né? Eu sempre falo para todo mundo, acho que todo mundo pode ter a profissão que quiser, mas faça direito também. Porque eu acho que direito um dos cursos que abre muito a mente, abre muito a cabeça das pessoas, né? E todas as pessoas que eu convenci a fazer direito dizem a mesma coisa. Então, normalmente o profissional, quando ele tem um curso de direito como base ou um segundo curso de direito, ele normalmente é um profissional que se destaca porque a gente acaba tendo uma visão um pouco mais macro das coisas. E essa questão de a gente conhecer os nossos direitos e as nossas obrigações, eles nos mostram caminhos. E talvez por conhecer um pouco esses caminhos, eu tive aí o privilégio de conversar com bastante gente, de orientar muita gente, né? De ser referência para algumas pessoas, para algumas comunidades, e isso me deu aí a vantagem de ter um eleitorado que me garantiu aí 2 vezes ser vereador na cidade de Santo André. E falando nisso, né, o fruto de todo esse trabalho de base, primeiro veio ali entre 2017 e 2020, que foi o Isso. seu primeiro mandato, e o mandato atual agora 2025 até 2028. O que o senhor destacaria ser as principais diferenças entre o primeiro e o segundo mandato? Experiência. Acho que o vereador, quando ele entra achando que pode tudo, Hum. né? E nós tivemos aí recentemente a visita do presidente Michel Temer aqui, que recebeu o título de cidadão andreense, e lá ele dizia que o presidente não pode tudo,
né? Fazendo até uma referência para esse contexto que nós temos hoje, não somente aí no Brasil, mas também no mundo. E eu digo também, o vereador não pode tudo, mas quando a gente entra, a gente acha que pode. E aí a gente, de repente, comete alguns erros, né, que o segundo mandato já lhe proporciona não cometê-los, né, de ter mais tranquilidade, de trabalhar um pouco mais na questão de bastidor, porque é o que realmente importa, né? O mais importante na classe política é o que você faz na tua base e não aquilo que efetivamente às vezes que você faz na tribuna da Câmara. Mas o vereador às vezes de primeiro mandato ele tem aquela ânsia de achar que vai conseguir resolver todos os problemas da cidade e aí eu acho que isso às vezes faz com que a gente cometa um pouco de faltas como talvez eu tenha cometido no primeiro mandato. E no primeiro mandato, vereador, o senhor também teve a oportunidade de ser líder do governo à Sim, época, né? À época também o prefeito era o Paulo Paulo Serra. Serra. E hoje também é líder do governo, representando aí o Gilvan Júnior dentro da Câmara. Falando em bastidor, o trabalho de um líder de governo dentro do parlamento passa muito por isso, né? Por essa articulação. Inclusive, enquanto pesquisava sobre o senhor, eu vi uma declaração do prefeito Gilvan dizendo que o senhor era um ótimo articulador e também era um vereador bastante experiente. E uma outra declaração do senhor dizendo que ia tentar ali, a sua principal meta era articular mesmo esse diálogo entre os poderes, né? Então, a minha primeira pergunta é como que está esse desafio hoje? Também traçando um paralelo, um comparativo entre a primeira oportunidade e agora. Eu no primeiro mandato, como eu disse, eu passei 2 anos ali com aquela ânsia de achar que podia tudo, né? E depois no segundo biênio, tive o convite do prefeito Paulo Serra, de ser líder do governo, e aí fazendo essa interlocução entre executivo e legislativo, me deu uma outra dimensão do que é ser o trabalho de vereador. E me mostrou um lado que talvez eu não conhecia, né, mas que também, voltando à questão do direito, me facilita muito, né, em razão de ser advogado, porque o advogado é aquele solucionador de conflitos. Né, o advogado vive disso, de solucionar conflitos. Então, eu uso muito essa minha experiência do direito, tanto no meu primeiro, na minha primeira fase de líder do governo e agora com essa oportunidade do Gilvan de fazer essa articulação, né? De a gente conseguir colocar na cabeça dos vereadores que os poderes são independentes, mas eles devem ser harmônicos, né? Que a gente precisa, para o bem da cidade, né, equacionar ali algumas situações para que a gente tenha aí a possibilidade de ter a independência do legislativo, a independência do executivo, mas que a gente melhore essa comunicação. Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? De trabalhar ali nos bastidores, né? De conversar com os vereadores, de mostrar às vezes qual é o caminho, quais são as prioridades que a gente tem hoje com relação ao governo Gilvan. Então é um trabalho que eu gosto muito e fico muito feliz de ter sido escolhido para esse início de mandato do Gilvan. E eu vou fazer uma outra pergunta nesse sentido, vereador, mas trazendo um adendo aqui para nossa conversa, a gente teve também um podcast muito interessante com as consultoras legislativas da casa, então a gente falou muito sobre o regimento interno, sobre o trabalho delas, que também são doutoras, né, também são Sim, advogadas, e elas disseram que o senhor, inclusive, é um dos que mais entendem também ali do regimento interno, e tenho certeza que o direito, como o senhor falou, sendo ali um isso. solucionador de problemas, deve te ajudar muito nisso, porque quem já leu um regimento interno sabe que é um documento extenso, Extenso, complexo. complexo. Tem que ter, acho que é uma veia do direito mesmo, assim, para gostar, né? E ler aquilo com atenção. Eu me recordo que no primeiro mandato, a primeira coisa que nós recebemos foi uma cópia do regimento interno, né, e da lei orgânica do município. E dessa vez não recebemos, né? Então não sei se de repente é, os encarregados dessa legislatura não acham isso importante, mas eu acho que é muito importante, né? Porque assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pretende viajar é conhecer o caminho que a gente vai seguir. Né? Qual é a estrada que eu vou pegar, se ela tem pedágio, se não tem, se é mão simples, se não é. E a estrada do legislativo, ela é o regimento interno da Câmara. Então, eu acho que o vereador precisa conhecer, né, o instrumento pelo qual ele foi eleito para defender, porque nós fomos eleitos para defender o município de Santo André, que tem uma lei orgânica.
né? E esse princípio de defesa, ele não é uma defesa de qualquer jeito. Ela é uma defesa que tem regras e critérios que estão no regimento interno. Não, e aí, mais uma vez que eu falo a importância do direito, né? Então, isso me deu ali a facilidade de ler e conseguir interpretar, porque acho que o maior problema que a gente tem hoje, né, a gente fala em analfabetismo funcional e etc., às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que lê, né? Mas é importante a gente buscar esse entendimento, saber exatamente o que quer dizer ali aqueles instrumentos, para que a gente não cometa faltas e às vezes a gente percebe alguns vereadores hoje dessa legislatura que se a gente fosse rigoroso, né, teria problemas com relação ao regimento, de às vezes algumas falas na tribuna, né, que às vezes fogem um pouco dessa questão. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de estar na tribuna que tem imunidade total e não tem. Tem que respeitar a legislação vigente. Então, assim, eu gosto de estudar, eu tenho ali no meu gabinete, né, próximo a mim, o regimento interno, e tudo aquilo que às vezes eu ouço que me soa estranho, a primeira coisa que eu faço é ir lá consultar o regimento e a gente ter a oportunidade de fazer o que tem que ser feito da forma correta, né? E aí a gente já, nesse primeiro momento aí, nós estamos há praticamente 3 meses completos, né? Tirando aí o janeiro, que não tem, então praticamente 2 meses e 10 dias, eu já propus algumas normas para a gente poder simplificar a questão do regimento e fazer com que o regimento de fato espelhe aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia da Câmara. Então, gosto muito de ler, eu acho que é uma das facilidades que eu tenho, né, de ler e conseguir interpretar, e faço isso ajudando os demais vereadores no dia a dia, para que a gente conheça cada vez mais o nosso instrumento, respeite esse instrumento, sempre em benefício da nossa cidade. É um papel também de guardião da ordem legislativa, né, de certa forma, Sim, né, sim, vereador? totalmente. O vereador tem esse viés, né? É que às vezes a gente é tão demandado na outra ponta que o vereador ele parece o síndico, né? Parece o síndico de um prédio que está ali só para resolver problemas de dia a dia. É o buraco, é a falta de vaga no equipamento, é o mato na calçada, mas essa não é a nossa função, né? A função típica do vereador é fiscalizar o executivo e propor políticas públicas para o desenvolvimento de fato da cidade. Mas às vezes a gente se apega tanto nesses papéis secundários que a gente esquece de fato qual é a nossa obrigação enquanto legislador, né? Que é como você disse, é ser o guardião, né, das instituições municipais e zelar para que a gente de fato tenha um pleno desenvolvimento desse trabalho, sempre em benefício da população andreense. E vereadora, a gente continua aqui nosso papo também falando do seu trabalho como líder de governo, que é um papel muito importante, então queria dar mais um destaque, que é sobre o cenário atual. Hoje nós temos na Câmara Municipal de Santo André 13 partidos, que vai ali do PT ao PL, né? Então tem uma diversidade grande de pensamentos, de objetivos. Queria saber como também fica o trabalho do líder do governo nesse cenário e pensando também que o corpo da oposição aumentou um pouco nessa legislatura atual, né? Isso, de certa forma, trouxe um desafio maior ou é bem tranquilo, dá para articular? Eu aprendi com o PT que o debate ele sempre favorece, né? Então, quanto mais debate a gente consegue ter com determinados assuntos, mais a gente desenvolve o senso crítico e consegue encontrar o melhor caminho. Então, acho que esse debate ele é fundamental quando a gente busca uma solução completa para um município tão complexo quanto é Santo André. Então, na legislatura anterior, né, nós tínhamos aí praticamente 2 vereadores do PT e um vereador do PSOL, né? E depois esse vereador saiu, então acabou ficando um PT, um PSOL e um PSB. Hoje a gente tem um PSB, 3 PT e um PSOL. Então, realmente, a gente tem um número aí maior
do que nós tínhamos na legislatura passada, mas é praticamente o número que eu tinha no meu primeiro mandato. Então a gente já estava Verdade. acostumado, né? E ali a gente tinha vereadores assim que realmente eram muito combativos, como Beth Sirac, né? Vereadores com bastante conhecimento, como Eduardo Leite. Então a gente tinha e outros que eram bastante ativos em questão do legislativo, né, como o Alemão Duarte, Luiz Alberto. Então a gente tinha ali, né, um caldeirão pulsante, né, tínhamos o Lobo na oposição, que fazia um trabalho bem forte também. Então ali eu consegui ser forjado nessa estrutura, que era uma estrutura bastante crítica ali também. Paulo Serra, o prefeito Paulo Serra ainda não tinha, estava construindo, mas ainda não tinha a hegemonia que tinha, que conquistou no segundo mandato. Então ali fez com que eu aprendesse bastante, né, a viver do conflito. E mais uma vez o direito me ajuda, porque como advogado, ele tem que ser de fato um solucionador de conflitos. Então eu trago isso para a minha profissão, né? E eu, graças a Deus, consigo ter hoje uma uma conversa muito boa com todos os vereadores, sejam do PL, né, onde eu tenho ali amigos. O William Lago é meu colega de profissão, Legal. advogado, né, um excelente advogado, um bom conhecedor, né, e está realmente fazendo um belo trabalho aí na Câmara, por ser bastante combativo. No PT já tinha contato com o Tiago Nogueira, fui vereador junto com o Wagner, né, e agora a gente tem a oportunidade do Clóvis, que é um estudioso. Então, assim, a gente percebe que é uma Câmara que debate alguns temas com uma profundidade muito legal, né? Porque eu acho que isso às vezes é ruim quando o debate é vazio, né? Que a gente vê que é só ideologia, mas não tem ali de fato um interesse, um local onde se quer chegar, né? E a gente percebe hoje um vereador com essa ideologia muito forte, que é o Ricardo Alvarez. Então ali eu acho que a gente está com uma Câmara que a gente é muito plural, né? Mas que a gente consegue conversar com todos esses atores de uma maneira muito respeitosa, porque eu acho que é isso que é ter o respeito, coisa que infelizmente tínhamos alguns vereadores, no meu ponto de vista pessoal, que não tinham esse respeito com o vereador. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar o seu ponto de vista, eu tenho que respeitar a sua ideologia. Isso que é viver em democracia. Eu acho que nós estamos esquecendo muito isso, né? Nós temos hoje aí algumas alas muito radicais no cenário nacional, né? Sejam elas de extrema direita ou de extrema esquerda, que às vezes esquece que uma sociedade só sobrevive quando a gente tem respeito. E a pluralidade, de certa forma, ajuda, né, vereador? O senhor mesmo citou pontos muito importantes, de repente complementa um ponto de vista, o senhor trouxe a profundidade dos debates que têm ocorrido na Câmara Municipal de Santo André, e isso é muito legal, porque demonstra que o trabalho do vereador, dos 27 vereadores, tem subsídio, né, tem substância para debater, e tenho certeza que, de alguma forma, um complementa a visão do outro no dia a dia, Sim, né? sim, a gente não, ninguém é dono da verdade. As pessoas precisam entender isso. Às vezes, quando a gente começa a trilhar um caminho, a gente às vezes não conhece todo o caminho. Mas de repente o colega vereador já conhece. Então, quando a gente debate, a gente antecipa problema, né? E aí a gente consegue construir uma visão mais ampla daquilo que efetivamente a gente estava querendo buscar. Então, eu acho que essa discussão ela é importante. Mas infelizmente as pessoas hoje estão deixando de discutir e estão brigando. E a briga, infelizmente, não favorece ninguém. Eu acho que a gente só vai de fato viver aquela sociedade que a gente quer viver, que a gente sonha em viver, quando a gente colocar o respeito às pessoas, ao ser humano em primeiro lugar. E eu vejo que, infelizmente, em Santo André, graças a Deus, a gente ainda não está nesse nível, né? Mas a gente vê, às vezes, em algumas outras câmaras, as pessoas, infelizmente, extrapolando, né? E desrespeitando o ser humano. E isso é muito ruim. Quando um ser humano é, desrespeita um outro ser humano, talvez seja o princípio do fim. E a gente tem que acender a luz vermelha. Vereador, falar um pouquinho agora do trabalho de base, né? A gente falou muito sobre a essência também do trabalho do vereador, que foi bastante esclarecedor, e o trabalho de base é um trabalho muito importante até para chegar à vereança, né? E eu separei aqui algumas regiões de Santo André, onde é uma base mais forte do Dr. Fábio Lopes,
que é as regiões da Sacadura Cabral, Vila Palmares, Vila Quino, Príncipe de Gales, Campestre, Valparaíso, Vila Guiomar, Santa Maria, Capuava, Paraíso, Centreville, que vão de bairros assim mais centralizados até regiões que também têm algumas questões, até de moradia. E o que eu queria entender, vereadora, é como chegou, né? Como o senhor chegou a esses lugares, de certa forma, como já tem essa experiência com o terceiro setor e os trabalhos sociais, sentiu uma proximidade, uma receptividade maior da população, até para pensar mesmo projetos de lei, né? Tem uma participação, uma demanda. Como foi a construção dessa base? Na realidade, é assim, na minha primeira eleição, né, eu tinha um volume de material de campanha, mas que ele não era o suficiente para a cidade inteira. Então eu pensei, se eu colocar esse material na cidade inteira, ninguém vai me ver. E aí o que que eu fiz? Eu tracei ali uma região, que é a região onde eu mais atuo, que é aquela região ali que vai da Palmares, da Prestes Maia até a divisa de São Caetano, e concentrei todo o meu material de campanha ali, né? E naquela eleição eu tive a oportunidade, mesmo sendo desconhecido, sem nenhum trabalho consolidado, em um ano de campanha, né, eu consegui 1.766 votos. Então ali foi o princípio do entendimento que vereador precisa ter base, né? E aí eu procurei construir a minha base, né, a partir da segunda eleição, né, em ocupar espaços que não estavam sendo ocupados pelas lideranças políticas ali da minha região. Então eu foquei muito em Sacadura Cabral e Vila Guiomar e Príncipe de Gales, que pega ali a parte da Tamarutaca. E ali foi onde a gente começou a, de fato, ter contato com o dia a dia das pessoas. E aí eu brinco, eu falo, eu conheço todas as vielas e todos os becos ali da Palmares, da Sacadura e da Tamarutaca. Então isso deu uma vantagem muito grande, porque quando as pessoas vinham conversar comigo sobre determinados problemas, eu tinha condição, né, de entender o que elas estavam falando, porque eu conseguia ter a memória ativa daquele local que elas estavam falando e sempre participando de dia a dia, né? As pessoas sempre ali das comunidades diziam: olha, você perdeu a eleição, mas continua com a gente. E quando eu ganhei a eleição, a mesma coisa. Aí o pessoal falou: olha, você ganha a eleição, perde a eleição, mas está no dia a dia das pessoas. Acho que isso é muito importante. É você sempre passar, sempre estar ali. E eu gosto muito de fazer visita. Gosto, adoro. Porque assim, como que eu vou te representar se eu não te conheço? Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ir na casa de alguém, a gente percorre dois caminhos. O primeiro é o caminho até chegar na casa da pessoa, onde a gente começa a ver em loco os problemas que esse caminho tem. E depois conhecer de fato aquela pessoa, como vive, onde vive, quais as condições. Então, isso me dá uma liberdade muito grande de saber se determinado projeto é bom ou é ruim para o meu público, né? E às vezes tem vereadores ali que estão há muitos anos, né? E por talvez não ter essa facilidade, essa proximidade com as pessoas, que a gente fala que tem um vereador que é o vereador terceirizado, né? Ele vai só até a porta da pessoa. Eu gosto de ultrapassar a porta da pessoa, sentar na mesa, tomar um café, né? Que a gente vivencia de fato essas pessoas. E a gente vê hoje, ó, principalmente na minha região, pessoas apresentando projetos que vão totalmente contra aquilo que as pessoas daquele entorno estão buscando, né? A gente tem um problema muito sério ali de cracolândias ali na região da Palmares e da Sacadura Cabral, Vila Guiomar, e a gente vê pessoas querendo projetos que vão favorecer o acúmulo desse público ali. Então, assim, é de fato pessoas que vivem a vereança sem de fato ter a profundidade do conhecimento das pessoas. Então, é, ser vereador é meio que ser um psicólogo da sociedade, né? É de fato entender o que aquela sociedade almeja, o que aquela sociedade precisa, e a gente de fato conseguir defender esses interesses no legislativo. Então, eu procuro fazer isso, andar bastante, conversar com as pessoas,
E aí, assim, não adianta a gente buscar votos onde a gente não tem a liderança. Então, assim, eu tenho uma liderança na Palmares, por isso que eu tenho votos na Palmares. Eu tenho uma liderança na Sacadura, por isso que eu tenho votos na Sacadura. E aí, no Campestre, a mesma coisa, no Centreville, a mesma coisa, no Sítio dos Vianas, no Paraíso. Então, assim, não adianta eu ir num local e não plantar uma semente, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Em todos os locais onde eu tenho a possibilidade de voto, eu deixo uma liderança lá, porque aquela liderança vai ser o primeiro ponto de ligação entre aquela comunidade e eu, vereador. Eu tenho que tomar conta da cidade inteira. Um dos maiores erros que a gente vê cometer é o pessoal falar assim: ah, não é o vereador do bairro. Gente, não existe vereador do bairro. O vereador é da cidade de Santo André. E às vezes eu vou precisar priorizar a Vila Guiomar em detrimento da Palmares, porque num contexto da cidade de Santo André, aquela política pública precisa acontecer primeiro num bairro em detrimento do outro. E quando a gente tem esses vereadores bairristas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de discutir o macro. Que é que o vereador foi feito para isso, para discutir o macro, né? Se não, presta um serviço na prefeitura e vai capinar, né? Vai tampar buraco, vai fazer o trabalho de zeladoria que não é a função do vereador, né? Então, assim, a gente precisa entender que vereador é para defender os interesses da cidade de Santo André e não apenas de um bairro. E aí é gostoso quando a gente está na discussão política, né? Porque a gente ganha as pessoas assim, né? Ah, mas você não é do bairro. É verdade, eu não sou do bairro. Mas eu não estou aqui para defender só o seu bairro, eu estou para defender a cidade de Santo André, né? E a gente consegue desconstruir esse caminho ruim dos vereadores maldosos que às vezes quer fazer com que um vereador não tenha votos em determinados bairros, achando que ele é dono daquela região. Ninguém é dono de nada. A gente está aqui de passagem, né? E a única coisa que eu pretendo o dia que eu encerrar essa minha vida política é deixar o legado, é fazer com que as pessoas sintam saudade, porque senão, por que que eu estou aqui? Né? Se a gente não tiver essa consciência de impactar de fato a vida das pessoas, é melhor a gente nem começar o trabalho. E esse trabalho, digamos, da porta para fora da Câmara, né, vereador, é muito importante, imagino, porque é como o senhor mesmo explicou aqui, né, discorreu aqui pra gente. As pessoas não esquecem, né? Então, quando o senhor está lá trabalhando, mostrando suas propostas, falando o que pretende fazer, o que pensa para a cidade, ela te dá esse voto de confiança e eu acho que a retribuição está nisso. De repente, ela te recebe em casa falando: olha, o doutor Fábio Lopes é gente como a gente. Acho que é mais ou E, menos por aí, né? As é, pessoas não esquecem. sim, e é totalmente isso, né? Porque eu acho que assim, nós exercemos uma autoridade dentro da Câmara. Fora da Câmara, eu sou um cidadão comum como você. E mais, né? Eu sou um servidor. Então, se eu sou um servidor, o meu patrão é a população. Então, eu não posso chegar na população e querer me colocar num papel de superioridade. Pelo contrário, né? O papel é invertido. A superioridade tem que vir do eleitor, porque quem coloca e quem tira é o eleitor. Então é ele que tem o poder do voto. Então a gente vê muitos candidatos aí achando que são mais do que a população, e às vezes isso é muito ruim, né? Porque toda vez que a gente acha que a gente é melhor do que o outro, a gente quer impor ao outro a nossa própria vontade, né? E o papel do vereador não é esse. O papel do vereador é exercer a vontade das pessoas através do seu trabalho no legislativo. Então, eu sempre digo para as pessoas: olha, estou à sua disposição, porque ao menos nos próximos 4 anos eu sou seu funcionário. Então, estou aqui para te servir, né? E mostrar para as pessoas que não tem diferença. Eu apenas estou ocupando um papel diferente, estou ocupando um papel de representação, mas sou tão cidadão quanto aquela pessoa que me procura com, às vezes, um problema que ela não está conseguindo resolver, né? E a gente vai criar o caminho, vai facilitar esse acesso para que ela solucione o problema e tenha ali a tranquilidade de viver na cidade. Porque é como o prefeito Paulo Serra falava, às vezes parece ser uma coisa muito simples. Você fala assim, ah, ali um buraco. Parece simples,
mas o buraco na frente da casa de uma pessoa causa um transtorno tão grande, né, que o que é simples para um, às vezes é um problema crônico para o outro, e a gente precisa conseguir entender essa diferenciação. Vereador, eu poderia passar mais uma hora aqui a gente conversando, ainda tinha muitas perguntas separadas aqui para fazer para o doutor Fábio Lopes, mas a gente precisa assim, encaminhar para o final, conversa Perfeito, boa passa rápido. E verdade. o que eu queria saber é o que o senhor tem no seu radar, que está no forno para os próximos meses de 2025, está de olho no quê? Pode ser um projeto de lei, enfim, o que o senhor está de olho. Na realidade, nesse ano e no próximo, né, o meu foco é ajudar o Gilvan a se consolidar, né, como prefeito da cidade de Santo André e que juntos a gente possa, de fato, superar esse legado do Paulo Serra, né, e que o Gilvan, eu não tenho dúvidas de que ele tem muita condição de ser e será um dos melhores prefeitos da história de Santo André. Então, o meu foco hoje é esse, é dar sustentação na Câmara para que o Gilvan se consolide como um dos melhores prefeitos da cidade de Santo André, tem inteligência para isso, né? Já está aí fazendo um papel muito importante no consórcio, já está com um cargo relevante na Frente Nacional de Prefeitos. Então, nosso foco hoje, ao menos esse ano e o próximo, é ajudar o Gilvan a se colocar como um dos melhores prefeitos da cidade de Santo André. E a gente, com todo respeito ao Paulo Serra, não estamos aqui para isso, né? Mas que as pessoas consigam diferenciar que o prefeito Paulo Serra veio, fez um excelente trabalho, mas que o ciclo do Paulo Serra se encerrou num primeiro momento e agora a gente precisa construir esse novo ciclo de governabilidade do Gilvan. Então, esse é o meu foco nos próximos 2 anos. Vereador, muitíssimo Eu obrigada por agradeço. estar aqui com a gente, pelo tempo na agenda, que a gente sabe que é corrido também, e as portas da TV Câmara estão sempre abertas. Obrigado, e estou sempre à disposição de vocês para que a gente possa conversar mais e encontrar o melhor caminho para a solução dos conflitos da nossa cidade de Santo André, da nossa querida cidade de Santo André. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador, e um agradecimento especial também a você que nos acompanhou até aqui, pôde conhecer um pouquinho mais também dessa trajetória política importante do vereador Dr. Fábio Lopes, do Cidadania. Espero que você tenha gostado e a gente te espera no próximo episódio. Até lá. Tá.